porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Estamos na semana da Páscoa, onde nós também somos chamados com os discípulos a descobrir Jesus presente, ressuscitado, caminhando conosco. Então é justamente um tempo de graça, é um tempo da gente justamente deixar-se encontrar por Deus e perceber Deus caminhando conosco, Jesus ressuscitado. Para celebrarmos melhor, vamos nos colocar diante de Jesus, diante de Deus, e peçamos perdão por nossas faltas, pelas vezes que nos falta fé, justamente no Jesus ressuscitado. Por isso, arrependidos, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Jesus aparece aos discípulos desejando a paz.
E nesse espírito de paz, justamente de alegria, queremos louvar a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amados, aos homens por ele amados, Senhor Deus dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. E rezemos. Além das intenções colocadas no início da nossa celebração, queremos de modo especial hoje celebrar o 7º dia da Amarília dos Santos Martins. Ó Deus, que reunidos destes povos tão diversos, no louvor do vosso nome, concedei aos que nasceram na água do batismo, ter o coração e a mesma fé, e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus
não lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciarão estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta das suas maldades. Palavra do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho, com carinho, com carinho. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo.
proclamemos o Santo Evangelho cantando. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui para celebrar a Eucaristia e justamente nesta semana onde nós celebramos a oitava da Páscoa, quer dizer, justamente a continuidade da Páscoa. E nessa semana justamente a ver Jesus e reconhecê-lo com os discípulos presente, vivo e ressuscitado. No Evangelho é uma continuidade do Evangelho de ontem. Se vocês leram o Evangelho de ontem, eram os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, justamente, eles estavam voltando para casa. Eles estavam como que a esperança tinha terminado para eles. Toda a esperança que eles depositavam em Jesus, que Jesus ia trazer um novo rei, ia restaurar Israel, caiu tudo água abaixo com a morte e crucificação de Jesus. Por isso eles, desanimados, voltam para casa. Mesmo que de manhã as mulheres tiram no túmulo, não tinham encontrado ninguém.
e disseram, uns tinham dito que ele tinha ressuscitado, mas disse que ninguém tinha visto. E justamente o reconhecem quando? Depois que sentam com Jesus, quando convidam Jesus para entrar na casa deles e quando ele abençoa o pão e reparte o pão. Aí o reconhecem presente. Daí eles saem correndo para contar para os outros discípulos o que tinham visto. E justamente hoje o Evangelho é continuidade, onde eles contam o que tinham visto e tinham reconhecido o Jesus ressuscitado ao partir o pão. E ao terminar de contar isso, o próprio Jesus aparece no meio deles. O próprio Jesus aparece no meio deles e vem como? Desejando a paz. A paz esteja convosco. Ele podia ter muito bem vindo com um bom chicote na mão. Por quê? Porque todos o tinham abandonado. Todos tinham fugido. Jesus ficou sozinho. Pedro negou, os outros fugiram. João depois estava com Maria na cruz. Mas outros, todo mundo fugiu. Mas Jesus não vem justamente, ele não está aí para fazer a lei olho por olho, dente por dente. Ele justamente vem mostrar que ele veio renovar tudo. A ressurreição dele traz vida nova, um começo novo. A última palavra não foi a dor, não foi o sofrimento, não foi a cruz. A última palavra foi a ressurreição. Deus o ressuscitou. E justamente Jesus aparece no meio deles, e eles que como não acreditam, primeiro acham que é um fantasma, mas Jesus mesmo mostrando as mãos e o lado, não conseguem perceber. Jesus então disse, me dá um peixe, tens alguma coisa para comer? Ele diz, aqui tem um peixe. E ele comeu na frente deles para eles acreditarem que era o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que caminhou com eles, o mesmo Jesus que sofreu a paixão, carregou a cruz até o Calvário, o mesmo Jesus que foi crucificado na cruz, é o mesmo que ressuscitou. É o mesmo que ressuscitou. E nisso justamente Jesus explica o que tinha acontecido, estava justamente nos planos do Pai. E justamente diz que estava dentro das Escrituras, e então ele disse justamente para que eles entendam o que estava escrito na palavra e nas Escrituras. Se vocês prestaram atenção, Atos dos Apóstolos já são os discípulos, aqueles que eram medrosos, que fugiram, depois que foram de fato encontrar, quando Jesus apareceu no meio deles, depois que o Espírito Santo, o próprio Jesus subiu ao céu, enviou o Espírito Santo, eles já agem em nome de Jesus. Ontem nós vimos no Evangelho, na leitura de ontem, dos Atos dos Apóstolos, Pedro e João indo para o templo rezar. E no caminho encontraram um coxo que estava pedindo esmolas. Todo dia colocavam lá para que ele pedisse esmolas. E eles, justamente chegando ao templo para rezar, ele com a intenção pede uma esmola. E Pedro e João, fitando no olhar dele diz, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E de fato, a partir daí, ele começou a andar. E hoje o Evangelho, a leitura continua dizendo que esse paralítico, esse coxo, ele continuava caminhando com eles. E o povo ficava admirado pelo feito que tinha acontecido. Porém, Pedro e João dizem, não fomos nós que fizemos, foi Jesus que fez isso. Foi em nome de Jesus que nós agimos. Não foi em proveito próprio que nós agimos, mas em nome de Jesus. E Pedro diz, esse Jesus que vocês, justamente, que foi entregue a Pilatos, que foi justamente condenado, que foi justamente Barrabás foi solto, Jesus foi condenado, esse justamente que foi crucificado, que morreu, Deus o ressuscitou, e disso nós somos testemunhas.
Então, em nome de Jesus ressuscitado, eles justamente agem, em nome de Jesus, eles de fato realizam os sinais de Jesus. Por isso nós, como seguidores, filhos e filhas de Deus, devemos ser sinais do Cristo ressuscitado. Cristo nos acompanha dia após dia. Cristo se faz presente dia após dia. Em todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós celebramos também a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Toda vez. Todas as vezes nós celebramos a Páscoa de Jesus. E nessa Páscoa, justamente, Jesus se dá para nós como alimento. Para quê? Para que nós sejamos sinais da presença dEle, na família, no trabalho, no dia a dia. Por isso, na missa, depois a gente diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, porque a missa não termina ali. A missa continua na família, continua no trabalho, continua com os vizinhos. É ali que nós somos chamados a ser sinais da presença de Deus. Talvez aqui seja fácil a gente rezar, o espaço ajuda, o ambiente ajuda, mas nós não somos chamados para sermos cristãos só aqui dentro. Somos chamados a ser cristãos no mundo, na realidade. E a Eucaristia justamente nos abastece, nos dá força e vigor para que nós sejamos fermento no mundo, fermento na massa. E nós sejamos a diferença nesse mundo, nessa realidade. Que nós não sejamos mais um. Que nós não sejamos apenas batizados, que nós sejamos cristãos. Existem muitos batizados por aí, mas poucos cristãos. Por quê? Muitos recebem o batismo e pronto. Cristão é aquele que recebe o batismo, mas vive o batismo. Se considera filho e filha de Deus. Continua agindo como filho e filha de Deus. Por isso, nós devemos ser a diferença no mundo. Sinais da presença de Deus. Peçamos então que Maria nos ajude. Ninguém mais do que ela. Foi aquela que recebeu o convite de Deus para ser a mãe de Jesus. Foi ela que o gerou no ventre. Foi ela que o acompanhou toda a vida até a cruz. E Santo Inácio sempre tinha no coração dele esse pensamento. Na certa, para a primeira pessoa para quem Jesus apareceu ressuscitado, foi para Maria. Porque foi a discípula fiel. Foi aquela que soube ser fiel e se marcar presente em todos os passos de Jesus. Então que Maria nos ajude nessa busca, nessa caminhada, que nós possamos viver nossa fé a exemplo de Maria. Que Maria nos ajude, que Maria nos abençoe, que Maria nos guie para que nós possamos ser de fato bons filhos de Deus. Assim seja. Vamos neste momento de pé fazer nossos pedidos, nossas preces para este dia e após cada pedido nós vamos responder: Senhor, renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, guiai vossa igreja no caminho da ressurreição. Senhor, renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, fortalecei os missionários na tarefa da evangelização. Senhor, renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, conduz à fé os que não reconhecem vossas obras. Cristo ressuscitado, firmai na ética e na responsabilidade os governantes. Todas as coisas. Cristo ressuscitado, amparai e animai as vítimas das guerras e da violência. Senhor, renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, que as famílias caminhem firme em comunhão com Cristo, enfrentando suas dificuldades em união, seguindo os passos da Sagrada Família de Jesus. Senhor,
renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, que os pais sejam exemplo em seu lar, perseverando com a Santa Mãe Igreja, e que todos os filhos encontrem neles apoio para enfrentar as falsas promessas do mundo. Senhor, renovai todas as coisas. Ó Pai, olhai nossos pedidos, olhai as necessidades que estão no nosso coração e atendei-nos. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Momento de ofertório. Ofertar a nossa vida, o nosso coração a Deus, também a nossa oferta material. Põe a mão no seu coração, se entregue a Jesus, como o Padre falava, para que quando nós sairmos daqui, a Santa Missa não termine, mas que ela continue. Venho, Senhor, me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Venho, Senhor, me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. E rezemos, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, nossas vidas, tudo seja aceito e agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas que vos apresentamos com alegria, que elas sejam úteis aos que foram batizados e apreciem vosso auxílio para nós. Por Cristo nosso Senhor. amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo,
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com nosso arcebispo Mauro, com nossas famílias, setores e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente hoje, 7º dia de Amaríldo dos Santos Martins, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo. Com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Jesus justamente deseja paz, esteja convosco. Pedindo essa paz, peçamos juntos. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz.
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, e o Espírito Santo. Que a paz de Jesus ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. A gente deixa o abraço da paz no final da celebração. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Somos felizes nessa noite porque Jesus quis celebrar a Páscoa, quis celebrar a Eucaristia conosco. Por isso Ele nos convidou a cada um a participar da sua Eucaristia, onde Ele se oferece para nós como pão de vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos conduza à vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, e enquanto eu viver e até quando Tu quiseres, já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós.
Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina, com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Fecha teus olhos um instante. Esse é um momento de adoração, momento de estar junto com Jesus na Eucaristia. Jesus que você comungou. Fala para Ele, conta para Ele, conversa com Jesus. Como nós estamos rezando pelas famílias 6-7 semana, este é o momento mais importante de todos esses dias das semanas. É o momento de nós falar: Senhor, restaura a minha casa. Dá-me essa graça, Senhor, de nós viver bem, de nós não brigarmos, não discutirmos. Tira, Senhor, toda a contenda, todos os desentendimentos. Fala para Jesus. Ele é a pessoa certa. Ele te ama. Ele se preocupa com você. Ele ama os seus. Apresente um por um da sua família. Restaura, Jesus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardará. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas, a sua luz admirável. Aleluia. Rezemos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que este convívio redentor nos seja um auxílio na vida presente e penhor na eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Tem um aviso? Então, primeiramente, eu dou a bênção para todos, depois, à medida que vão chegando, eu dou a bênção, depois vocês, cada um se dirige para o seu lugar enquanto o pessoal vai cantar. O Senhor esteja convosco. Depois de cada invocação, podemos dizer amém. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte nos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para que, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.